Olá, eu me chamo Ana Paula Niquerito, sou dentista e atuo como perita judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2018. E nesse vídeo eu trouxe as dúvidas mais comuns para quem quer atuar como dentista perito judicial, que é uma carreira ainda pouco conhecida, muito rentável e com muitos benefícios. Mas Ana, como que funciona essa questão do dentista perito poder trabalhar em casa? É assim, a maioria dos processos hoje em dia são eletrônicos. Então, todos os documentos que precisam ser colocados ali no processo são enviados via internet ao tribunal. Logicamente que você precisa ter um certificado digital, que é uma assinatura eletrônica, e por ser tudo isso feito através da internet, então pode ser feito a qualquer hora do dia ou a qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados. E, logicamente, também que você precisa ter os dados do processo e a senha e a nomeação para que você tenha acesso aos autos. E essa questão do trabalho do perito em enviar a petição, aceitando uma perícia, ou então solicitando algum documento ao juiz, ou enviando o laudo pericial, ou então agendando a perícia, ou enviando a proposta de honorários, esse tipo de trabalho você consegue fazer de casa e consegue fazer também nos momentos livres ali do seu consultório. Agora, a questão da perícia, você precisa analisar se é uma perícia direta ou indireta e isso é o juiz que vai determinar. Se for uma perícia indireta, que é uma análise apenas em documentos, então isso daí você consegue fazer em casa. Agora, se for uma perícia direta, que precisa da análise presencial ali no paciente, então aí você vai precisar realmente fazer no consultório e não precisa ser um consultório próprio, pode ser um consultório alugado. O dentista perito judicial precisa conhecer o direito? Não, porque o dentista não atua como advogado e também não está em defesa de ninguém. O conhecimento do perito ali é puramente técnico e voltado para a odontologia, mas ele precisa sim ter o conhecimento do nosso código de ética odontológica, e isso a gente tem. Precisa sim ter o conhecimento sobre o assunto de que trata o objeto da perícia e precisa conhecer os direitos, os deveres e os limites da função de perito que estão previstos no Código de Processo Civil. E quanto ganha um dentista perito judicial? Depende de algumas coisas e os valores podem variar bastante. E isso depende da quantidade de horas que o perito vai precisar para realizar o seu trabalho, vai depender do valor da causa, ou seja, o pedido de indenização solicitado pelo autor da ação, e se o autor ou o réu são beneficiários da justiça gratuita. E o dentista perito judicial pode atuar em mais de um processo ao mesmo tempo? Pode, desde que ele cumpra com todos os prazos processuais. Ah, mas eu posso ser perito e assistente técnico ao mesmo tempo? Depende. No mesmo processo, não, mas em processos diferentes, sim. Ana, mas afinal, qual é o trabalho do dentista perito judicial? Basicamente, o dentista estuda o processo, ele realiza a perícia, esclarece os fatos ao juiz, diz se tudo aquilo que está sendo dito no processo tem fundamento ou não e apresenta ao juiz de que forma ele chegou às suas conclusões. Mas e se apenas eu me cadastrar no portal do Tribunal de Justiça, eu já serei um perito? Não. O dentista ele precisa ter sido nomeado, intimado, ter aceito a perícia e ter recebido a ordem do juiz para dar início aos trabalhos periciais. E a função do perito, ele começa com o início desses trabalhos até a finalização desse processo. Isso se o perito não pedir o declínio da função. E para quem o dentista perito judicial trabalha? O dentista perito judicial é um auxiliar da justiça, um auxiliar dos juízes em causas envolvendo odontologia. Porém, não tem vínculo empregatício, nem com tribunal, nem com fórum, nem com vara, nem com nada. E quem pode participar da perícia? As partes que estão envolvidas no processo. Logicamente que o dentista perito judicial vai fazer análise no autor da ação
e podem participar os advogados, tanto do autor da ação como do réu, os assistentes técnicos, tanto do autor da ação como do réu, o próprio réu também pode participar da perícia, e os responsáveis quando o autor tiver menos de 18 anos ou for portador de necessidades especiais. E como é que o dentista perito judicial recebe os seus honorários? Após as partes terem aceitado a proposta de honorários periciais e o juiz arbitrado os honorários do perito, esse valor é depositado numa conta da justiça e após a entrega do laudo e dos esclarecimentos às partes, aí sim o perito pode pedir o levantamento de seus honorários e aí o valor é transferido para sua conta pessoal.